Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo, ganância? É uma pergunta significativa que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje nós vamos estar abordando o Bitcoin em seus tempos gráficos maiores, trazendo para os tempos gráficos menores e tentar entender as regiões mais importantes que precisamos se manter, essas regiões mais importantes que precisamos segurar o preço para não reverter de vez agora a tendência e entrarmos no bear market. É tentar entender o que aconteceu nesses últimos dias, nessas últimas horas, qual o movimento que foi, o que que eu fiz para me posicionar durante essa queda para proteção de capital e agora eventualmente está lucrando. Analisar o sentimento do mercado também, trazer se as grandes instituições estão vendendo, se elas estão comprando, como é que está o cenário, se as sardinhas estão comprando mais, se não estão comprando, se estão vendendo, fator relevante aí para a retomada do preço. Para finalizar, falar um pouco aí das notícias que têm abalado bastante o mercado, não só de criptomoeda, mas no geral, e tentar entender até que ponto isso é fundamental, até que ponto isso é ruído e o quanto isso pode agregar nos nossos investimentos. Então, diante disso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise gráfica de hoje. Então, vamos começar o tempo gráfico do Bitcoin no mensal. Eu já havia trazido isso, né, na outra, minha outra análise. Eu havia informado que o Bitcoin ele permanecia numa tendência totalmente saudável no mensal. Isso não mudou. Mesmo com toda essa queda absurda que tivemos, o Bitcoin permanece numa tendência de alta totalmente saudável. E eu vou além, se traçarmos uma região de Fibonacci, desde o fundo do movimento até o topo, ele corrigiu até a região de 0,5 de Fibonacci, que foi a região de 99 mil dólares aproximadamente. Então, a região de 0,5 de Fibonacci. Então, abriria espaço ainda, se analisar somente com a visão da retração de Fibonacci, poderia cair até 93 mil dólares, que a sua tendência ainda estaria intacta. É óbvio que existe sim a possibilidade, quanto mais ele cai, a retomada ser mais difícil e se formar quem sabe, um topo descendente em relação a esse topo, formar um topo descendente e o preço voltar a cair. Isso é óbvio. Então, quanto mais ele se aproxima dessas regiões, mais crítico vai ficando, né? No entanto, analisando somente pela Fibonacci, a tendência permanece totalmente saudável e eu vou além. A região de 0,618 de Fibo, que é conhecido como a retração de ouro, fica na região de 93 mil dólares. Então, até 93 mil dólares, a tendência não seria revertida se o preço viesse para essas regiões. É óbvio que quanto mais ele cai, mais ele se aproxima dessas regiões, até mesmo da base dessa cunha que segue desde os fundos de 2023, maior vai aumentando a possibilidade em que ele perca esse canal de alta, essa cunha, e vem buscar as regiões mais extremas aqui embaixo de 73 mil dólares. No entanto, foram nesses momentos em que também surgiram as melhores oportunidades, esses momentos que ele tocaram a base dessa cunha. E aqui foi o momento em que se aproximou. Então é tudo uma gestão de risco, é tudo uma gestão de risco-retorno. É sempre importante gerenciar o seu risco, ter muita cautela na alavancagem nesse momento, porque quando nós achamos que chegamos no fundo, talvez ainda exista ainda um calabouço ainda para ter uma queda ainda mais forte aí abaixo do fundo que nós presumimos, que nós acreditávamos. No entanto, essa região aqui em que o preço tem se segurado foi uma região significativa, porque é a região do topo do movimento do mensal, e é exatamente onde ele está segurando agora, então seria bem relevante se ele conseguisse se manter. No entanto, a tendência no mensal continua intacta. Nada que me diga que mudou a sua tendência majoritária, que é de alta. No semanal, embora nós tenhamos perdido esse topo anterior que eu falei que não seria saudável perder no curto prazo, ele tem permanecido nessas regiões aqui de interesse do preço, em que o preço veio, retestou algumas vezes, buscou aqui como resistência, 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 depois veio retestando como suporte, ele tá preso nessa região, nesse exato momento. E é um ponto importante, em que o preço precisaria de estar segurando e demonstrando força, porque, sinceramente, um dos suportes mais importantes do ano era esse de 102 mil dólares, que foi rompido. Esse talvez era o suporte mais importante. No entanto, se for para traçar ainda a última linha, ainda em que exista esperança num movimento de retomada, é esses 98 mil dólares. Se perder esses 98 mil dólares, começa a ficar bem crítico, começa a ficar bem dramática a situação. E, embora necessitaria de uma confirmação no mensal, como eu já disse, traçando as regiões de Fibonacci, eu, sinceramente, não pagaria para ver, eu aguardaria essa confirmação de uma queda até os 93 mil dólares e um pivô de baixa acima desses valores. Eu provavelmente, nesse momento, já estaria saindo antes. Então, se esse movimento aqui de 98 mil dólares começar a perder esses fundos e não se estabelecer esse fundo atual, provavelmente eu venderia
boa parte das minhas posições aí do longo prazo e realizaria lucros, né, porque eu tenho comprado já de algumas regiões mais abaixo e eu ficaria tranquilo em estar realizando lucro na casa dos $98.000, que seja $100.000, para mim já é uma realização aí, pelo menos aí de 4 vezes o que eu investi no longo desse tempo, que é o que eu vim fazendo no preço médio, que é o que eu tenho comprado no longo dos anos. Então, por isso que eu sempre digo que o objetivo é você focar no longo prazo, que quando você foca no longo prazo, a chance de você perder é muito menor. Mas ainda no semanal, eu ainda acho que está num ponto interessante, ainda está numa região segura, mas quanto mais se aproxima da base dessa cunha, como já disse, quanto mais se aproxima da base dessa cunha, surgem as oportunidades, porque em outros momentos que ela tocou essa cunha e o preço ganhou bastante força, após ele tocar aqui, tocou aqui, ele ganhou bastante força. Aqui existe também essa possibilidade, porém, como é uma região de preço muito extrema, eu não pagaria para ver, eu já diminuiria bastante as minhas posições e realizaria lucro do longo dos meus investimentos nesses últimos anos. Mas saiba que se o preço voltar para essa região de $92.000, se voltar para essa região ainda de 95, que seja, ainda seria uma correção saudável e talvez seria a oportunidade maior desse ciclo, embora nas maiores oportunidades existem os maiores riscos também. Eu, particularmente, não estaria disposto a correr esse risco, porque eu já fiz um resultado significativo no longo desses investimentos desses últimos anos, e para mim, compensaria mais eu estar realizando lucro e me expondo menos. Obviamente, eu faria um trade ainda a favor da tendência nessas regiões, mas no longo prazo, as minhas posições de longo prazo, eu realizaria lucro, tá? Então, no diário, perder um ponto que eu não gostaria que tivesse perdido, eu tenho dito já há alguns dias, essas médias de 200 períodos, se perdesse seria dramático, porque normalmente quando nós perdemos essas regiões, o preço entrega bastante queda mais significativa. No entanto, o que realmente vai confirmar essa perda é um pivô de baixa abaixo dessas médias. No caso agora ele já rompeu, perdeu o fundo mais importante, que era aqui dos $104.000, $102.000, perdeu, mas foi algo momentâneo. O preço já tem retomado, mostrado uma força, e o que não podemos ver agora seria talvez um movimento de alta em que o preço voltasse aqui e retestasse essas médias de 200 período e começasse a perder. Se começar a fechar abaixo dos $98.000, confirmaria sim um pivô de baixa abaixo das médias de 200 período no diário, e isso seria bem significativo e poderia trazer movimentos de mais queda aí no mercado e umas quedas fortes aí, e talvez o preço não conseguiria se manter nas regiões da base dessa cunha ou até mesmo na região de Fibonacci que eu tracei para vocês no mensal. Então, eu não aguardaria essa retomada. Eu já realizaria algumas posições. Volto a dizer que seria um bom movimento de tentativa de bottom fishing, uma pesca do fundo dessa correção, visando o tempo gráfico maior, que é o mensal, que ainda permanece alto, até mesmo o trimestral. No entanto, seria um movimento arriscado para quem está no prejuízo no mercado. Acho que talvez estaria comprando o preço um pouco caro. Mas no meu caso, que já estou no lucro, para mim faz muito mais sentido eu realizar as minhas posições e realizar. Mesmo porque o lucro bom é o lucro no bolso, é o lucro realizado. Se você não vendeu ainda, você não está no lucro, você não realizou, certo? Então, mais importante do que você comprar em certos momentos, você também tem que ter a maturidade de saber vender. Então, eu já havia traçado, eu já tinha falado desse padrão de equilíbrio que o Bitcoin se encontrava. E eu havia também dito que após um padrão de equilíbrio que o preço se encontra, ele tem a grande chance de romper para ambos os lados. Então aqui ele se formou um padrão de equilíbrio interessante, ele estava num padrão de equilíbrio interessante, vou até apagar isso aqui para ficar mais lúdico, ele estava nesse padrão de equilíbrio, em que tinha encontrado o topo histórico, 25.000, fundo, no 102, um topo, um fundo novamente, um topo, um fundo, e ele rompeu para baixo. E eu havia dito que nesses padrões de equilíbrio, a grande maioria das vezes, para quem me acompanha nas redes sociais, eu disse que a grande maioria das vezes esse padrão de equilíbrio ele rompe para ambos os lados. E do mesmo jeito que ele buscou liquidez para esse lado, ele tinha boa chance de começar a buscar liquidez para outros dos lados. Então, se você não me acompanha nas redes sociais, eu deixo aqui o convite, é o @monetize seu dinheiro underline no Instagram e monetize seu dinheiro no TikTok. Se você não me segue lá, dá uma força no canal, não somente o canal aqui, quanto as minhas redes sociais estão começando agora, então eu tô começando aí a criar minha audiência ainda e eu quero trazer um conteúdo relevante e diferente da grande maioria das pessoas trazem aqui, sem ser uma forma totalmente superficial, uma forma mais aprofundada, alinhando a análise técnica e de sentimento do mercado, que essa análise de sentimento com certeza é o que faz o diferencial nos meus investimentos e me dá bons resultados. E eu vou traçar já a análise de sentimento aqui para você estar dando uma analisada junto comigo. Então, me segue lá nas redes sociais, monetize seu dinheiro underline no Instagram e monetize seu dinheiro no TikTok, beleza? E na minha rede social, eu já havia trago essa possibilidade desse padrão de equilíbrio, eu havia dito já nas minhas análises sobre esse padrão de equilíbrio, eu havia dito que na maioria das vezes quando ele rompe uma direção, ele tem chance de romper para outra direção, e eu tracei ainda exatamente a região que o preço veio buscar. Ele fez um falso rompimento para cima e posteriormente ele veio buscar liquidez na região de baixo.
Então é sempre importante, estar analisando não somente os padrões gráficos, mas alinhar ele com o sentimento. Então, com uma sincronia com o sentimento do mercado naquele momento, eu pude entender que o rompimento estava sendo falso e eu vou mostrar para vocês o que foi o insight que me mostrou isso. Mas de qualquer forma, agora o que que acontece? Após perder esse padrão de equilíbrio, o preço veio buscar liquidez aqui abaixo e agora aparentemente demonstrou força no dia de ontem. Então, está formando uma cunha descendente de baixa que tem a maior probabilidade de romper para cima. Então, por que a grande maioria das vezes os padrões de equilíbrio, ele rompe os dois lados? Porque após ele romper para um lado, eles formam uma cunha. Se ele rompesse para cima, ele formaria uma cunha ascendente. Como ele rompeu para baixo, ele forma essa cunha descendente. E essa cunha descendente, ela tem uma boa chance, uma boa probabilidade de ser rompida para cima. Então, se esse padrão se estabelecer, o Bitcoin ele tem grandes chances de vir retestar novamente essas médias aqui de 200 período, que seria também o topo dessa cunha. E aí sim, seguindo a análise de sentimentos, se o preço demonstrar força nessas regiões, nós podemos ver o preço vir buscar novamente essas regiões aqui dos US$ 116.000 ou até mesmo os novos topos históricos. O que eu preciso de ver no movimento para começar a acreditar que isso vai acontecer? O Bitcoin, o primeiro ponto, ele tem que começar a passar, a ter força para ultrapassar as médias de 200 período numa hora. Nota que depois que ele perdeu, ele retestou algumas vezes e não teve força e acabou devolvendo mais queda. Então, nesse momento que o preço voltar para essas regiões, os 109, os 107, US$ 108.000, os ursos vão entrar com força no preço, na tentativa de derrubar o preço novamente. Vamos ver se até mesmo no 15 minutos o Bitcoin não tem conseguido ultrapassar. Após a queda forte que teve antes de ontem, o pânico generalizado, ele não conseguiu ter força o suficiente para passar. Então, ele ainda está aqui lateralizando até mesmo 15 minutos. Então, eu preciso ver. O primeiro ponto mais significativo é numa hora ele conseguir voltar a ficar acima das médias de 200 períodos. Nesses momentos, para quem está mais bullish, para quem está mais bearish, vai tentar shortar esse movimento das regiões das médias de 200 períodos e não somente numa hora quanto no 4 horas. Então, a princípio, eu começar a ficar um pouco mais positivo, eu preciso ver essa retomada de uma hora, acima das médias de 200 períodos. Mas para ficar mais saudável e acreditar que poderemos ter novas máximas históricas ainda esse ano, é necessário que rompa a casa dos US$ 112.000, US$ 113.000, um pivô de alta acima dessa região, que também seria confluente, teria a mesma confluência com esse canal, essa cunha descendente de baixa que o preço vem apresentado, se formou após essa grande queda, iria entrar em confluência num rompimento dessa cunha, que também sabemos que a maior probabilidade é que rompa para cima, e seria também confluente com essas médias de 200 períodos. Então, é o que eu preciso ver para começar a acreditar que o preço realmente agora estancou toda essa sangria e ainda teremos mais alta ainda esse ano. No entanto, enquanto não passar essas regiões, eu continuo ainda negativo e me protegendo de uma possível queda maior. Legal? O que que eu fiz durante todo esse movimento? Eu informei também, eu fiz um vídeo, um short aqui no canal e também no Instagram, e eu afirmei que eu gostaria de ver um RSI mais extremo, eu gostaria de ver um pânico mais generalizado no momento daquela queda. Embora no momento da queda eu ainda disse também que a queda não estava sendo muito saudável, porque estava tendo aumento de open interest enquanto o preço caía, e eu gostaria de ver uma queda mais significativa e não estava acontecendo. Eu eu disse que eu aguardaria pelo menos o 12 horas entrar em sobrevenda, ou até mesmo o 4 horas entrar em um nível mais extremo, e foi exatamente o que aconteceu, o nível ficou mais extremo no 4 horas, no 12 horas também em sobrevenda, o diário chegou próximo de atingir o sobrevenda, então eu notei que já estava num clímax, já estava numa região já de pânico generalizado, e foi quando eu comecei a fracionar minhas ordens ali na casa dos US$ 103.000, 102, e fui fracionando até a região dos 99. E eu ainda acredito que eu ainda errei, que eu poderia ter fracionado até um pouco abaixo, até os 98, mas nessa eu devo admitir que eu dei sorte também, porque o preço foi até a região dos 99 e me deixou num preço médio interessante, a casa dos 102, 101 mil dólares. Então, para um movimento de bottom fishing foi interessante e eu particularmente gosto de operar dessa forma, quando está um pânico extremo no mercado. Uma hora em sobrevenda é legal, é interessante, mas dependendo dos movimentos, dependendo do como está a tendência, eu ainda prefiro aguardar um pânico mais generalizado, um tempo gráfico um pouco mais significativo, como 4 horas ou até mesmo 12 horas. E foi exatamente o que eu fiz. Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha lá, você vai ver que eu falei isso, tem um short meu aqui do YouTube que eu também falei. Então, nesse momento, o que eu estou aguardando? Se o preço demonstrar força nesse momento, eu vou surfar essa subida de preço que eu consegui captar boa pesca do fundo desse movimento. Se o preço começar a cair novamente e com os meus indicadores e sentimentos negativo, eu vou realizar mais parte das minhas posições ainda. Nesse momento, eu estou vendo um Open Interest que subiu durante a queda e agora que o preço meio que está se lateralizando, o Open Interest está caindo, isso é um padrão. É claro que o preço apresenta quando está num padrão de equilíbrio, quando está num padrão que está se descobrindo o preço após uma grande queda, após uma queda forte. Então, precisamos agora de ver o Open Interest voltando a subir, voltando o interesse do mercado de preço, o preço entrando capital, com o preço subindo, e o Long Short Ratio caindo. O Long Short Ratio, após atingir um padrão aqui de 2,8, cada long para cada short, ele começou a cair um pouco, mas ainda está elevado, está em 2,3.
O ideal é que nós tenhamos uma retomada de preço, o preço volte a subir, com esse open interest subindo também, e as pessoas ficando mais negativa, shortando mais o movimento. Basicamente o que aconteceu, está começando a shortar mais, eu quero ver esse gráfico mais extremo, vendendo mais ainda as pessoas. E, e é isso, no sentimento, eu acho que não estava muito bom, por isso que a queda foi forte. Eu avisei isso, eu avisei que eu não ia tentar um bottom fishing em 4 horas ainda, ou numa hora do jeito que estava, porque estava tendo muito aumento de open interest, muito aumento de open interest com a queda, e eu gostaria de ver algo oposto a isso, e não foi o que aconteceu. E agora sim, que o preço, em tese, estabeleceu um fundo ali, o preço voltou a subir, o open interest está caindo, então me mostra que podemos estar próximo de um fundo após uma queda forte. No entanto, eu preciso de ver agora que a volta do Open Interest para esse movimento aqui para eu me sentir mais seguro. Nesse momento ainda está num padrão em que me diz que o preço pode estar ainda buscando liquidez nessa região de baixo, se lateralizar ainda, é um preço que ainda vai estar se descobrindo, para muitos um movimento conhecido como capitulação, ou até mesmo um movimento aí de distribuição. Eu, sinceramente, ainda acredito que nós podemos estar ainda diante de um padrão de acumulação, enquanto a gente não perder essas médias de 200 período, formar de fato um pivô de baixa a baixo dessas médias de 200 período no diário, para começar a perder os fundos mais importantes dessa região aqui, dos 98 mil dólares, eu ainda consigo acreditar que estamos ainda num padrão de acumulação. Agora, se começarmos a perder essas médias nesse período, um pivô de baixa abaixo dessas médias, é o que vai me confirmar aí que estamos em uma tendência um pouco mais forte aí de baixa no médio prazo, e isso ameaça a nossa tendência majoritária no tempo gráfico maior. Trazendo agora para análise do TRDR, essa ferramenta que eu tenho acompanhado há alguns anos, eu gosto bastante, mostra que as sardinhas, esse gráfico aqui de cima, ainda estão um pouco confiantes no movimento, estavam comprando muito, agora está começando a vender um pouco novamente, mas eu gostaria de ver esse movimento oposto. As sardinhas estão comprando muito desde o dia 6 de outubro, mais ou menos, até mais, está comprando bastante. Essas ordens representam até 1K de dólar, então eu gostaria de ver o movimento oposto, eu gostaria de ver elas mais negativas, começando a vender mais, com as grandes instituições, essas ordens aqui de baixo é acima de 100K de dólar, eles começando a comprar novamente, e não é o que está acontecendo. Então, isso é o que está mais me preocupando nesse momento. Eu quero ver o preço das sardinhas começando a ficar em pânico, vendendo no fundo, e as grandes instituições começando a comprar. Então, talvez o movimento de subida ainda não foi ainda significativo, porque tem muita sardinha comprando ainda. Então, precisa de ver um movimento contrário a esse. No entanto, se pegar no curtíssimo prazo, aparentemente elas estão começando a entrar com medo, a ficar em medo. Elas chegaram nessa região aqui, começou a vender, a região começou a vender novamente, aqui também está vendendo, e agora aparentemente está começando a cair. Eu gostaria de ver uma queda mais significativa, em que elas continuassem vendendo, para essas instituições, como estão começando a comprar, começar a comprar mais. Esse movimento certamente ia caracterizar um fundo mais forte nesse momento e traria novas altas para o movimento. Tá? Para quem não conhece esse indicador dos meus outros vídeos, eu já falei sobre ele, e existe uma confluência grande aqui de quando o preço das grandes instituições estão comprando e as sardinhas vendendo. Basicamente, de uma maneira muito resumida aqui, essa região em que o preço, em dia 23 de junho, o preço começou a subir, ele teve uma subida desde da região de 97 foi até a casa dos 123 mil, teve uma subida de 26%. Nota que essa região foi exatamente no momento em que as sardinhas começaram a vender. Então, quando as sardinhas começou a vender, as sardinhas começaram a vender. As grandes instituições aqui embaixo começaram a comprar, teve uma leve subida, e foi o suficiente para trazer o preço para uma valorização de mais de 26%, quase 30%. Então, é o que eu estou aguardando, é o que eu gostaria que acontecesse nesse momento. Tá? Para finalizar, rápido, eu tenho um gráfico que eu acho que está interessante, que eu estou acompanhando também, é o gráfico do Bitcoin com a Nasdaq. Esse gráfico do Bitcoin com a Nasdaq é um gráfico que poucas pessoas estão falando, na verdade eu não vi ninguém comentando ainda, que mostra que após grandes quedas como essa, o Bitcoin tem se valorizar muito mais do que a Nasdaq. Nota que ele tinha um padrão semelhante aqui, teve um rompimento falso para baixo, voltou a lateralizar e subiu. Teve uma valorização significativa. Aqui, semelhante também, teve falso rompimento, rompeu para baixo e uma valorização significativa. E aqui pode estar acontecendo algo semelhante. Um falso rompimento para, de repente, uma valorização significativa. Esse movimento, se confirmar, basicamente ele me mostra a força, esse gráfico ele me mostra a força do Bitcoin frente à Nasdaq, que é nítido que a Nasdaq está muito mais forte nesses últimos dias, certo? A Nasdaq está muito mais forte nesses últimos dias, e o que esse gráfico me diz? Que talvez exista a possibilidade de estar encontrando um suporte nessa região, em que agora o preço do Bitcoin possa se valorizar mais que a Nasdaq, como aconteceu nesses outros dias. Então, se de fato isso acontecer, lembrando que isso não é futurologia, é simplesmente uma possibilidade, probabilidade, o preço do Bitcoin pode valorizar até 30% a mais do que a Nasdaq. Entendeu? Esse movimento já aconteceu nos outros meses, aconteceu em julho, aconteceu também em julho do ano passado, aconteceu em março, né, desse ano,
então aconteceu também em agosto de 2023, então todos esses movimentos foram após uma grande queda. E se esse movimento de fato acontecer, seria talvez a última pernada do Bitcoin nesse movimento, nessa tendência que segue desde 2023, e poderia trazer o Bitcoin, na minha humilde visão, até as regiões aqui dos US$ 150.000, que seria a base dessa cunha ascendente de alta. Então, é uma possibilidade, que é um gráfico que eu estou acompanhando, que faz sentido, e que, se de fato se concretizar, pode trazer boas valorizações para quem sobreviveu nessa queda mais forte do preço. Então, para finalizar agora, eu vou estar ajeitando aqui a minha foto para tentar ficar mais fácil de vocês enxergar aqui no visor. O Bitcoin, ele já captou muita liquidez após essa queda. Nota que ele buscou liquidez significativa, foram bilhões de liquidação, e agora existe muito mais dinheiro acima para buscar liquidez nas regiões aqui dos US$ 109.000, que conflui com as médias que eu já passei para vocês nesse período, e aqui acima também dos US$ 112.000. Então, pelo menos se o preço subir nessas regiões, seria mais de 2 bilhões de liquidação. Nota que já houve uma liquidação significativa em massa aqui embaixo. Foi muita gente liquidada, tem pouco volume, tem pouco capital aqui para buscar liquidez. Então, isso é um cenário positivo para o Bitcoin, nesse momento, fazer um short squeeze e liquidar a grande maioria das pessoas que entraram acreditando nessa queda forte do preço. Tanto que nessas regiões aqui já dos US$ 109.000 tem muito, tem até mais de 1 bilhão de liquidação de pessoas alavancarem até 100 vezes. Então, isso é significativo e eu acredito fortemente que existe uma boa probabilidade de que, antes mesmo que se o preço de fato perder os fundos atuais, ele venha buscar pelo menos essas regiões também para liquidar as pessoas, que é basicamente o padrão de equilíbrio, como eu havia dito, ele após se lateralizar, ele perde para uma direção, ele costuma buscar a outra direção também. Então, eu acredito fortemente que existe essa possibilidade, tá? Para finalizar, que o vídeo já ficou muito grande, estamos em medo, extremo medo, estava em extremo medo ontem, antes de ontem, ainda estamos em medo, então, na maioria das vezes, essas regiões de extremo medo são as regiões em que o preço mais nos deu oportunidade de compra. Todas essas regiões de extremo medo foi onde teve mais oportunidades significativas de compra, então, nota que em outubro de 2025, dia 12, foi quando teve o Twitter do Trump lá, em extremo medo. Teve uma retomada de preço. Se você analisar, você consegue encontrar essa confluência no gráfico. Todas essas vezes. Então, nesse momento, atingimos aqui talvez o fundo do ano, foi em 21, foi em extremo medo. E, na teoria, para quem entrou nesse extremo medo, já está com um trade já de pelo menos aí do fundo do movimento, até regiões de agora de 4%, 4, 5%. Então, esse gráfico é importante, esse indicador é legal, o sentimento que mostra basicamente que os melhores momentos de compra é exatamente no medo, no extremo medo, e os melhores momentos de venda é em extrema ambição, em extrema ganância. Então, o do CoinMarketCap também está no extremo medo, está em 24, aqui está em medo. Então, todos esses momentos são momentos difíceis de estar efetuando compra de fato, mas as melhores entradas de preço, é o melhor momento para estar comprando, porque é onde você tem os melhores risco-retorno. E para finalizar, eu fiz um post ontem nas minhas redes sociais também, falando basicamente sobre isso daqui, ó. O Fed deve cortar juros com a inflação abaixo das expectativas. O corte de juros era desnecessário e o Fed não deve repetir isso em dezembro. O diretor do Fed alerta para a recessão e diz que pretende defender o corte de 0,5 pontos, 0,50 pontos. Powell, chair do Fed, afirma que o corte de juros em dezembro não é garantido. Nota que para cada notícia existe um viés, como eu coloquei nesse post aqui. Então, o que eu estou tentando passar para vocês aqui? A maioria das vezes, os fundamentos não se alteram com os ruídos momentâneos. Então, se você tem um investimento palpável, de longo prazo, se você foca no longo prazo, se você tem uma estratégia clara de investimento, o ruído momentâneo não pode afetar, porque senão, basicamente, você vai vender no pânico e vai comprar na euforia. Então, é ao contrário. As notícias, os ruídos momentâneos têm que te causar um efeito reverso. Você tem que usar o pânico e a euforia ao seu favor, e não contra você. E todas essas notícias que eu mostrei foi nos últimos 30 dias. Então, para quem vive comprando notícia, na maioria das vezes está fadado a perder dinheiro. Então, o objetivo é esse, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, cuidado com os gurus da internet, cuidado com essas promessas fáceis, muito cuidado com notícias, porque notícias tendem a influenciar o mercado e muitas das vezes ela influencia no curto prazo, mas no longo prazo não se altera. Então, se você não tiver uma estratégia clara, uma tática de investimento clara, bem palpável e traçada, certamente você vai deixar suas emoções influenciar nas suas atitudes. Então, para que isso não aconteça, eu recomendo fortemente você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe nossos vídeos, para não deixar o pânico e a euforia influenciar de forma negativa nos seus investimentos e que você use isso ao seu favor também. Me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, _ no Instagram e no TikTok, @monetize seu dinheiro. E me siga, dá uma força aí, deixa o like no vídeo, recomenda para alguém. E se tiver alguma sugestão, ou até mesmo alguma crítica em relação, também deixa aqui nos comentários, a gente está aberto a esse tipo de feedback positivo, beleza? Então até a próxima análise, até o próximo vídeo, a gente se vê em breve.